Então, vamos ver alguns fatores que causam o adoecimento. Nós vimos ali metais pesados, parasitas, alimentos, focos dentais. Então, o mundo que vivemos é o mesmo mundo de 30, 40, 50 anos atrás? Se os nossos avós, pais, bisavós já tinham dificuldade, imagine nós. Olha a nossa realidade. Olha as pessoas como eram antigamente. Eram obesas? Se 5% da população era obesa, acho que isso é até uma conta exagerada. Hoje é 50%, né, da população é obesa. Nossos ancestrais, pais, avós, bisavós, estavam expostos aos xenobióticos? Também não. Eles plantavam, eles colhiam. O agrotóxico basicamente não existia. Eles produziam ali das cascas dos bagaços, ali o seu próprio material orgânico. Não é o nosso caso, infelizmente, né? Então, o processo de adoecimento extrínsecos, xenobióticos, toxinas ambientais, está muito presente. Então, a nossa epigenética é os 95%, porque de 10 anos para cá, mudou totalmente a nossa realidade, né? Nós estamos vivendo como se fosse a era do gelo. Né? Nós temos que nos readaptar com a poluição, esses 35 bilhões de toneladas na atmosfera ano, com a poluição eletromagnética e radiação. Do ano 0 ao ano 2000, aumentou 3,5% a poluição eletromagnética e radiação. Do ano 2000 a 2014, aumentou 5,5%. 2019 a hoje, 2023, com a pandemia, aumentou 8,5%. Então, que cérebro, que célula, que a parte elétrica do nosso corpo vai aguentar tanta poluição eletromagnética e radiação. A maioria de nós trabalhamos o dia inteiro em frente a um computador, né, recebendo micro radiação. É como se estivéssemos fazendo esse tratamento químico, como que é, do câncer? Radioterapia todos os dias. Então, estamos neste processo, era do gelo. Se nós não fizermos a gestão, estamos já pagando o preço, nossas gerações também. Então, é isso que, quando nós vamos entendendo o mecanismo na doença para a nossa época, de 10 anos para cá, que está totalmente mudado. Por exemplo, nós vamos comer uma couve, né, que a alimentação, como a nossa colega falou, é tão importante. Vamos comer uma couve, uma alface, quanta química tem ali? Ah, é orgânica? Sim, é orgânica. Mas e a chuva ácida? Isso e aquilo. Então, como fazermos a gestão? E olha a notícia interessante aqui e importante nós entendermos. Onde tem metal pesado, tem parasita. É ali um trio junto com um alimento incompatível. A doutora Uda Clark, ela comentava, né, infelizmente ela já faleceu, e uma perca grande, que 2 causas básicas do adoecimento: toxinas ambientais e parasitas. Mas temos que acrescentar que hoje os alimentos incompatíveis é a terceira causa do adoecimento. Esse mesmo fator responsável, né, que é tanto a genética como a epigenética, é responsável pela saúde, pela longevidade e pelo envelhecimento? Quem não conhece esta foto dessa menina na revista National Geographic? Algum tempo depois, ela viveu no período da guerra, lá no país dela. Olha quanto que ela envelheceu, né? O estresse, a alimentação, né, toda a parte oxidativa, estresse oxidativa. A pergunta é genético e não tem cura? Porque mudou tanto a situação que nós estamos vivendo agora no mundo moderno, que as doenças estão surgindo e não se sabe mais o que é. A resposta é genético e não tem cura. Será? Será que é assim? Eu gosto muito dessa analogia, né? O senhorzinho. O que sente, seu Luiz? Estou com uma dor da moléstia na perna direita.
Ah, relaxa, isso é por causa da idade. Deixa de ser besta. Como assim é a idade? A perna esquerda não está doendo e as duas nasceram no mesmo dia. Então, será que é genético e não tem cura? Quais são as causas? Mas qual é esse fator, então, que gera o adoecimento? É o genético ou é o epigenético? O que faz o paciente sair do equilíbrio e entrar em estresse oxidativo? Como aquela menina da revista National Geographic. Em 5 anos, ela se tornou uma fisionomia de criança a uma mulher amadurecida, em tão pouco tempo. Complexos organometálicos é uma das razões, porque nós somos orgânicos, nós não somos metálicos, e com toda essa poluição eletromagnética, com os poluentes, as toxinas ambientais, o nosso corpo tem que fazer uma adaptação. Nós temos metais, materiais tóxicos no nosso corpo, ou algo que não é reconhecido. Quanto de metal tóxico nós temos que ter no nosso corpo? Qual é a capacidade que ele aguenta? Nada, zero. Mas ele tem que se adaptar, ele tem que continuar vivendo. Então, o que ele faz? Junta um orgânico ali, naquele metálico, e se torna um complexo organometálico não reconhecido pelo corpo, né? E ele tenta administrar tudo isso. E nós temos um eixo, que eu vou falar daqui a pouco, o eixo neuroendócrino imunológico. E nesse eixo neuroendócrino, nós temos as nossas glândulas adrenais, que produzem adrenalina, cortisol, DEA, noradrenalina, aldosterona. E as glândulas adrenais, elas entendem que o corpo está em luta e fuga. E gera todo um processo oxidativo e o adoecimento. E os complexos organometálicos fazem com que as adrenais reconheçam que aquilo não faz parte da biofísica do corpo. Então, fica em luta e fuga o tempo todo. Então, toxinas ambientais, parasitas, alimentos incompatíveis geram o estresse oxidativo, a doença e o envelhecimento. Então, o adoecimento e o envelhecimento são inexoráveis. Isso é o que diz antes do projeto Genoma. Antes do projeto Genoma, medicina pré-genoma, era inexorável. Só resta fazer exames de rotina, diagnóstico precoce, remediar e pronto, né? Nós, como terapeutas, sempre acreditamos o contrário, né? Que não é remediar, é achar a causa do adoecimento. E aqui nós já identificamos pelo menos 4 causas. Com o projeto pós-genoma, entendeu-se que faz a reversão. Conhecer os fatores epigenéticos, podemos acordar os genes da saúde e adormecer os genes da doença. Se nós reconhecermos esses fatores epigenéticos. E já citamos alguns, né? Citamos as toxinas ambientais, os alimentos incompatíveis, os parasitas e, veja aqui, nosso corpo ele é igual a um aquário. Tem como o peixinho estar doente ali, tirar o peixe deste aquário, dar remedinho, comidinha, deixar ele saudável, colocar novamente ele naquela água suja do aquário, ele vai se manter saudável? Nós estamos com a nossa água do aquário suja, com toxinas ambientais, com parasitas, com fermentação dos alimentos incompatíveis com a nossa genética. Por exemplo, quando nos alimentamos e estufamos, arrotamos, juntamos gases, é porque nós ingerimos um alimento incompatível. Nosso corpo não tem enzimas digestivas para digerir este alimento e ali fermentou. O que os parasitas gostam? Exatamente deste ambiente, que se tornou ácido, fermentativo, e o alimento que nós não tivemos as enzimas digestivas para digerir, aquele alimento que ficou sem digestão, os parasitas fazem o favor de estar ali para se banquetear, para usufruir desses alimentos. Então, veja que é um triângulo amoroso, metais pesados, parasitas, alimentos incompatíveis. Então, nós temos que limpar a água do aquário para que este terreno biológico, que já é algo comentado há muito tempo, terreno biológico é comentado pelo Louis Pasteur,
e com o seu concorrente na época, eles concorriam, o Claude Bernard. Louis Pasteur, ele defendia a tese que a doença é provocada por micro-organismos que nos infectam e por isso adoecemos. Ele, até o seu leito de morte, ele falava isso. O seu concorrente, colega também, amigo cientista, ele falava não. A doença é o desequilíbrio no meio interno que determina se os micro-organismos conseguem provocar a doença. Um falava uma coisa, o outro outra. No dia da sua morte, ele simplesmente falou que Bernard, seu colega, estava correto. Eu estava errada. O micróbio não é nada, o meio interno é tudo. Então, por isso que limpar o nosso terreno biológico é prioridade para mantermos a saúde. Tem o emocional? Tem. Tem o espiritual? Tem. Tem o DNA? Tem. Mas temos que olhar o nosso físico para que todo o ciclo dos 4 pilares funcionem corretamente. Então, como que limpa o terreno biológico? Temos que tirar as exotoxinas ambientais da nossa vida, o máximo que nós pudermos, os parasitas, os alimentos incompatíveis e a poluição eletromagnética e radiação, que nós precisamos dela, de agora para frente, é cada vez mais, por isso que nós vamos ter que aprender a fazer gestão. Como fazer gestão? Isso daqui não é o assunto de hoje, mas também tem como fazer. Então, vamos falar, já falamos das toxinas ambientais, vamos falar dos parasitas, que são um dos verdadeiros protagonistas das nossas doenças. Veja só, a doutora Uda Clark, na sua pesquisa, ela descobriu que parasitas são causas de doenças e toxinas ambientais, e que eles funcionam em frequência, eles trabalham em hertz. Tanto é que foi ela que criou o Zapper, aquele aparelho que tem a frequência do parasita. E depois se aprimorou o Zapper. Tanto é que o Ascaris, olha, ele vibra em 403 Hz e 85, o herpes simples em 291 Hz. Então, como tudo é frequência, os parasitas também são frequências, e temos que entender que, segundo a doutora Uda Clark, a causa número 1 de doenças são os patógenos, e esses patógenos eles dependem de nós, que somos os seus hospedeiros, e que onde tem um patógeno, ali tem a bactéria, tem o vírus, tem o protozoário e tem o fungos. Olha só a gangue, A gangue que trabalha em harmonia. E nós temos que conhecer essa gangue para nós nos defendermos, tanto nós, nosso corpo, como do nosso paciente, do nosso interagente. As bactérias também. Onde tem bactérias, tem os vírus. E onde tem vírus, que eles se propagam através das bactérias, protozoários, vermes, insetos e comidas contaminadas. Então, nós entendendo isso, nós vamos criando mecanismos de defesa. Os fungos, que são dos alimentos fermentativos. Os príons. Os príons também eles estão vinculados a parasitas. E os protozoários, também, que eles também vivem nesse ambiente ácido, nesse ambiente fermentativo. Eles gostam muito do intestino, que são as amebas, as giardias e os plasmódiums. E eles se multiplicam demais, que podem causar um dano gigante ou um dano não tão gigante. Quando o dano não é tão grande e nós não sentimos sintomas, eles continuam no processo. Quando sentimos os sintomas, aí nós corremos, porque o dano é imediato. Nem todo organismo infectado está doente de imediato, mas todo indivíduo doente está infectado. Então, todas as doenças têm um parasita, ou a família dos parasitas. Quando um patógeno entra no nosso organismo, existem várias possibilidades. Olha o poder que eles têm. Sistema imunológico
pode responder e ir combatendo, e não sentirmos tanta informação relacionada a eles. Ou também, eles podem se esconder e o sistema imunológico não detectar. Ou também as células do nosso sistema imunológico podem ficar intoxicadas, podem estar tão intoxicadas e não detectar eles. E temos várias formas de sermos contaminados. As formas mais comuns possíveis: boca, via respiratória, conjuntiva, ouvido, ânus, vagina, mucosa retal, mucosas em geral, dentes, pele, vias respiratórias. Nesse momento, por exemplo, nós podemos estar respirando um vírus, ou uma bactéria, ou um parasita, saliva, fluidos genitais, sangue e derivados. E é fácil se contaminar, você viu? Muito fácil. E eles se reproduzem rápido. Veja só. Por incrível que pareça, gente. Pasmem. Uma fêmea de Ascaris pode botar cerca de 200 mil ovos por dia. Faz quanto tempo? Quem fez desparasitação esse ano, de 2023? Nós estamos entrando em setembro. Olha, quem faz 5 anos que não desparasitou? Quem faz mais de 5 anos? Porque nós não sentimos sintomas, na maioria das vezes. Porque achamos que a dor de barriga, ou a dor de cabeça, ou a depressão, ou a insônia, a causa não tem nada a ver com parasitas. E tem tudo. Então, não consegue parar de comer doce, é o parasita que deseja doce desesperadamente. O parasita vive de açúcar. A vida deles é o açúcar. O autista, o autistinha, que precisa do carboidrato, do glúten, eles não podem comer glúten, mas eles dependem do glúten, é o parasita. O depressivo, o esquizofrênico, é parasita. O toxicoplasma, por exemplo, que é um parasita que se pega do gato, o gato faz urina, urina ali no terreno, daí nós pisamos, a criança pisa, nós, quando criança, pisamos, porque ele tem amor pelo rato, e ali tem um tropismo ali um pelo outro, e um contamina o outro, enfim, e nós nem percebemos, e o toxicoplasma fica onde? No olho. Lembra lá? Viu aquela primeira foto? No cérebro, comendo neurônios, no ouvido, coceira no ouvido, no nariz, aqui, espirrando. O que será isso? Vou tomar um própolis, vou tomar isso. E é um parasita. Gente, que só tenho 15 minutos, deixa eu adiantar aqui. Então, algumas imagens eu só vou passando, que não vai dar tempo de falar, quem quiser bater foto. Tá? Então, as doenças, parasitas, está presente em todas ou quase todas as doenças degenerativas. Os parasitas são portadores de bactérias, fungos e vírus, e estão, basicamente, diretamente relacionados a quase todas as doenças: enxaquecas, dores de cabeça, síndrome da fadiga crônica, câncer, doenças neurológicas, apendicite. Eu preciso falar algo. Eu atendo uma criança de 4 anos, passou mal, foi o Pequeno Príncipe. É uma dor de barriga, tal, um Loftal, voltou. Na outra noite, a criança, mal, os pais levaram o Pequeno Príncipe. Fez-se um exame mais aprofundado ali no Pequeno Príncipe, apendicite. Olha o que tem a ver com apendicite, vinculado ao quê? Oxiurus. Sabe qual que é o parasita oxiurus, o verme? Aquele que dá coceirinha na região anal. E essa criança tem muito oxiurus. Veja, a criança foi para a cirurgia, 4 aninhos, com infecção no apêndice, oxiurus. Esquizofrenia, epilepsia. Alguém ontem falou de epilepsia, aqui, relacionado a parasitas. Diabetes, euritrema pancreático, é um parasita que nós pegamos do leite da vaca.
Tomamos o leite da vaca. Esse parasita, mesmo fervendo leite, ele tem tropismo pelo pâncreas. Ele ama o pâncreas, ele pode estar no fígado também, mas ele ama o pâncreas, ele ama a insulina. O que é a insulina? É o néctar. É o néctar do açúcar. Diabetes. Falta de insulina. Tem alguém lá dando prioridade, né, para diabetes, tal. A facíola no fígado, né, a giardia, a digestão de gordura, os ossos, ascaris lumbrigoides. Então, as doenças que vocês pegam no consultório de vocês, têm ou não têm a ver com parasitas? Então, por onde nós devemos iniciar nosso tratamento? Exatamente, exatamente. Linfoma não Hodgkins, colite ulcerativa, candidíase de repetição. Isso é difícil de curar. Vocês já pegaram alguém com esse sintoma aí? Trata, vai 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos e não resolve? Tem a ver, tudo a ver com ascaris lumbrigoides, com estrogiloides, né? E assim sucessivamente, né? É difícil diagnosticar, porque nos exames tradicionais, vamos fazer exames de fezes, né? Segundo a medicina tradicional. Tem que fazer 30 exames para aparecer e não aparece. Mas qual o exame de sangue? Não tem. O eosinófilo, se tiver aumentado, ali entende-se, né, que tem uma carga fúngica, que tem... mas ali não diz nomes de parasita, ou o médico não fala, é parasita. Pode classificar, podemos classificar em 2 grupos principais, os eumintos, né, os panteumintos, os cetósteos, os trematósteos, e ali, tudo o que eles gostam, né, os alimentos que eles gostam, onde que eles estão. Por exemplo, os ascaris, as moscas, mosquitos, carrapatos, pulga, piolho, ascaris. Sabe aquela criança que é piolenta? Eu fui essa criança piolenta. Na escola, os piolhos vinham tudo em mim. Por quê? Eu tinha parasitas. Piolho tem a ver com criança que está com carga parasitária grande e alta. Problemas de pele nas crianças, parasitas. Bronquite, crianças que têm problemas respiratórios, tem os parasitas que gostam do pulmão, parasitas. A doença do carrapato, né? Também pega crianças com parasita. Citomegalovírus, veja só. Quem tem ansiedade, autismo, autoimune, tumor cerebral, depressão, demência, diabetes mellitus, síndrome de Barré, lúpus, problemas metabólicos em geral, infarto do miocárdio. Gente, o citomegalovírus é muito sério. E está tudo envolvido dentes, né? Cavidade bucal. E o Epstein-Barr vírus? Eu tenho uma paciente que, há 1 mês atrás, o marido dela me ligou chorando. Minha esposa vai morrer, eles são donos de restaurante. O que aconteceu? Ela está com algo no pulmão, o médico perguntou se ela é fumante, quanto tempo faz que ela fuma, ela nunca fumou, ela tem uns 30 e poucos anos. Descobriu-se nos exames que ela estava com Epstein-Barr. Estava tendo falência nos órgãos, sistêmica. Rins, fígado, e água no pulmão, internada. O tratamento, megadoses de antibiótico. Ela melhorou, agora vai se tratar o Epstein-Barr vírus. De onde ela pegou, não se sabe, né? Nunca ouviu falar deste nome. Exatamente, está em tudo, né? E é muito comum, talvez nós tenhamos. Tem uma pessoa na família que com endometriose, jovem, muito jovem, menos de 30 anos, endometriose severa, e nenhum tratamento respondendo, nada, nenhum tratamento químico, nem o natural. Enfim, fez a sorologia, eis o que estava lá,
anulando todo o tratamento feito até então, o Epstein-Barr. Agora está sendo tratado o Epstein-Barr para dar resultado no tratamento da endometriose. Então, nós precisamos, como terapeutas, entender a importância de parasitas e aprendermos a desparasitação? Sim, com certeza. Problemas emocionais de pele, de peso, ranger dos dentes, babar, insônia, pesadelos, bruxismo, parasitas. Oxiúrios. Olha quantos sintomas o oxiúrios pode dar. Às vezes, nós estamos tratando ali um problema de ovário, de útero, de próstata, sem resultado, parasitas, um oxiúrios ali envolvido. Né? E assim sucessivamente. O amarelão, né? O ancilostoma duodenale, problemas cutâneos, pulmonares, respiratórios, linfáticos, até mesmo relacionado ao imunológico, como anemia. E digestivo, né? Com certeza. Diabetes, parasitas, por exemplo, o Chronorchis sinensis, né? O parasita hepático, também promove o diabetes. E assim sucessivamente. Eu precisava aqui ficar o dia inteiro falando com vocês. Fascíola hepática, né? Quanto problema fascíola hepática, até mesmo o câncer está envolvido, a fascíola Bursky, né, ou a outra fascíola, febre alta, pele e olhos amarelos, dores musculares, dor de coluna, desparasitando, 50% de pessoas com dor de coluna melhora. Acredite, se quiser, que tem parasitas na coluna. Quem dera se nós tivéssemos o estômago da vaca, né? Que come, rumina e resolve-se tudo. Não é o nosso caso. Né? Nós comemos e dá todo um desequilíbrio. Mas eu como saudável, eu cuido, o meu arroz é integral, mas o meu trigo é a farinha de arroz, sem glúten, mas eu como a verdura crua e eu me sinto assim. E eu me sinto estufada, eu me sinto fermentada, e eu não sei o que acontece. Por quê? Nós temos a nossa individualidade genética. Temos a nossa individualidade celular. Temos a nossa individualidade a nível de telômeros, como a doutora Emília falou. E quando a minha genética, por exemplo, se o meu pai é italiano e a minha mãe é da tribo indígena, talvez dê muito certo, porque na Europa eles comem o quê? A agricultura, como é a agricultura da Europa? Não é como a agricultura aqui do nosso país, que é um país tropical. Né? Na Europa, neve, frio, a agricultura é raízes e tubérculos. Nós, aqui do país tropical, a agricultura, 80% é lavoura, grãos e sementes. É acima da terra. Mas o índio gosta do quê? De raízes. O europeu come o quê? Raízes. Então, pode ser uma genética que bateu para mim. Né? Mas agora, a minha genética o meu pai, meu avô, meu bisavô, é da Europa. E a minha mãe é brasileira, de comer raízes, ou ela é boliviana, ou ela é chilena, de comer grãos e sementes. Mas eu herdei ali uma genética de raízes. Mas eu como sementes e grãos. Então, o que acontece? Os grãos, ele aumenta o estrogênio. Então, pessoas estrogênicas precisam de grãos. Pessoas progesterônicas precisam de raízes. Nós, mulheres, precisamos de estrogênio ou progesterona? Progesterona. Mas a minha alimentação é baseada em grãos e sementes, é uma alimentação estrogênica. O que vai acontecer comigo? Desequilíbrio no todo o meu sistema neuroendócrino e imunológico, principalmente o endócrino. Miomas, endometriose, ovário policístico, menopausa desregulada, TPM, sangramento,
exagerado, ou muito, ou nada, tem tudo a ver com essa alimentação incompatível, porque eu não entendi o que minha genética pede. Eu não entendi. Então, eu acho que estou comendo saudável, mas a minha genética não quer aquilo. Como resolver isso? Nós conhecendo como que é a nossa genética. E eu quero fazer uma demonstração para vocês aqui com o... Até vou pedir para a Stephanie e a Marli puxar essa mesinha. Vou fazer uma demonstração para vocês. Como podemos entender isso de uma forma muito simples e que vocês podem ter na prática clínica de vocês. Senão vai acontecer isso daqui. Nós comemos um alimento incompatível, o nosso corpo, no estresse oxidativo, é como um carro que vai fumaciar, como a psicopedagoga falou aqui àquela hora. Esse testador é a frequência dessa essência floral, né, da Physioquantic, que nós temos lá no stand da Physioquantic, o Hantiver. Será que o Fabiano tem vermes? Eu vou pegar o testador. O aurímetro é como se fosse um ímã. Como nós usamos. O ímã, a moeda aproxima ou não aproxima. Não é espiritismo, não é mágica. Né? Se a moeda é de metal, aproxima no ímã, e se não for de metal, não aproxima. Então, vou colocar o testador do Hantiver. Será que o Fabiano tem parasitas? Se for para ele, tem. 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 E tem muito. Não, aí você Onde o Fabiano tem verme? Será que ele tem no intestino? Tem. Será que ele tem no estômago? Também tem. Será que ele tem no fígado? Tem. Será que ele tem no pâncreas? Não tem. Se ele não for pré-diabético ou diabético, ele está a caminho. Pré-diabético. Então, tem o euritrema? Tem. O que mais? Dá para rastrear? Dá para rastrear? Será que ele tem na cabeça o toxicoplasma, por exemplo? Eu estou vivo? Vira as costas. Será que ele tem dor de coluna? Tem dor na coluna? Será que ele tem? Na coluna? Tem. Então, a possibilidade de a dor da coluna ser parasita é muito grande. Né? Pode ficar. Eu vi a lombar. Vamos ver a torácica? Olha, ele não tem. Vamos ver a cervical? Não tem. Vamos voltar na lombar? Fica alguma dúvida? Agora, tem como saber qual parasita? Aqui diz que tem. Nossa, o pâncreas é tal, o fígado é tal, né? Aqui na cabeça é tal, aqui no ouvido é tal, no nariz é tal, né? Na tireoide é tal. Mas tem como saber exatamente qual? Também tem. Aqui eu tenho esse testador, aqui tem 30 tipos de parasitas. Vermes, bactérias, né? Tem os fungos, tem aqui, o Epstein-Barr, tem o citomegalovírus, tem testador para tudo. Tem como saber, através, né, da biorressonância, se ele está precisando... Por exemplo, nós falamos dos órgãos fracos e órgãos fortes. Né? O órgão fraco tem que ser poupado, cuidado, para que o forte possa dar suporte para esse órgão fraco e ele sobreviver. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, aqui tem o... Vou saber como que está, se o cérebro dele está muito preocupado, está com fadiga de pineal, mentalis. Eu vou pegar o mentalis, você acha o mentalis aqui para mim? Vou pegar o testador do mentalis para ver como o cérebro... Né? Desculpa te expor. Posso continuar? Serei indenizado. Por exemplo, será que ele está preocupado, está com fadiga de pineal? O mentalis, né? O mentalis. Olha, ele não está, neste momento, com fadiga de pineal. Ok. Órgãos do eixo. Pineal, do eixo neuroendócrino imunológico. Pineal, tireoide, pâncreas, adrenais e gônadas. São 5 os órgãos que fazem parte do eixo. E temos como testar, através dos testadores, e através das frequências,
harmônicas, né, Marli? Acabou? Acabou o tempo? Vamos testar o pâncreas só, bem rapidinho? Pega o glicólico. Vamos ver aqui o testador do glicólico, se está enfraquecido o pâncreas. Sim, olha. Então, precisamos dar suporte, né? E assim nós vamos fortalecendo o eixo, vamos desparasitando e também vamos regulando os alimentos compatíveis e incompatíveis. E isso ajuda na genética. Então, nós vamos na célula, o que a célula pede. A célula pede isso ou não? A célula quer aquilo ou não? O que a nossa genética quer? O que nós precisamos? O que eu individualmente preciso? O que o Fabiano precisa? O que a Stephanie? O que a Marli? O que cada um de vocês precisa? E cada receita é diferente, não existe uma receita igual, não existe um protocolo igual para todo mundo. Não existe, não tem como ser um protocolo para todos. Porque cada um individual temos, né, a nossa genética, temos a nossa individualidade. Quem quiser aprender mais sobre parasitas, sobre alimentação incompatível, sobre eixo neuroendocrino-imunológico, sobre as biorressonâncias, eu tenho um curso, né, uma mentoria de desparasitação, detoxificação, tratamento de disbiose, limpeza do terreno biológico e com a biorressonância, de 10 módulos, são 3 meses, né, uma mentoria para terapeutas. Né, se alguém se interessar, é só falar com a gente, né, nós vamos estar lá.